Doutor Edson, o senhor tá no mudo, tá? Senhoras e senhores, bom dia. Queria novamente agradecer a todos que estão presentes nesta sala. Faltam poucos dias para início da feira hospitalar. Nós estaremos, de bom grado, lá fazendo o nosso seminário multidisciplinar lá no dia 22. Queríamos que todos estivessem lá presentes. E hoje eu tenho a honra aqui de convidar um grande amigo nosso de há muito tempo, que tem um compromisso hoje muito grande no município de São Paulo com as questões climáticas, as situações de climas e não só as questões ambientais, que é o Dr. Gilberto Natalini. Gilberto Natalini, bom dia. Eu queria agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite, agradecer por você estar mais uma vez aqui conosco, Natalini. Seja bom, seja bem-vindo. Bom dia, Edson. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente é amigo há tanto tempo, há décadas, né? De tantas lutas de saúde, enfim, de questões sociais. Também quero cumprimentar quem está nos assistindo ou vai nos assistir posteriormente. Muito bom. Natalini, nós temos um compromisso hoje, institucional, não só com as questões que envolvem a gestão hospitalar, mas a questão ambiental também. É uma situação temática hoje que nos preocupa muito. E a questão de saúde hoje, ela está bem imbricada nas questões do atendimento à população diante das questões que envolvem a situação de clima, não só a nível mundial, mas em especial no nosso município de São Paulo, que nós temos aí algumas dificuldades, e essas dificuldades repercutem realmente em uma maior atenção, em especial da atenção básica, para os ambulatórios no atendimento da população. Então, eu queria que você, dentro da sua expertise, desse para nós aí um breve relato dessas consequências climáticas que estão propiciando hoje um maior atendimento da população e uma maior preocupação, não só dos nossos governantes, com estas mudanças, em especial com a saúde da população. Olha, Edson, e talvez eu acredito, a gente tem bastante tempo de vida já passamos muitas coisas e estudamos um pouco a história da humanidade nos milênios que vieram vindo, né? A gente é curioso, procura se inteirar das coisas. Eu acho que a humanidade nunca passou uma situação de tanta dificuldade em sua história como está vivendo agora, porque todas as outras vezes as coisas eram mais localizadas, as ameaças à humanidade eram coisas mais localizadas, eram desastres mais contornáveis, né? E agora nós estamos tendo uma degradação do planeta muito grande, muito profunda, pela própria existência humana, pela própria exploração dos recursos naturais e a busca da energia, que nós descobrimos a queima do combustível fóssil, tem emitido gases que estão aquecendo o planeta e provocando toda uma mudança no clima do planeta. Então, nós temos hoje, além das mudanças climáticas, nós temos também a degradação dos recursos naturais do planeta. Isso está trazendo uma situação muito difícil para nós, seres humanos, e para toda a vida do planeta. Uma situação constatada pela ciência que, se continuar como está indo, no ritmo que está indo, na velocidade que está indo, coloca em risco a própria existência da vida no planeta Terra. Isso não é dito por mim, isso é dito pelo IPCC, é dito por vários governos do mundo, é dito por cientistas como Carlos Nobre, como Paulo Artacho, como todos os outros do mundo inteiro. O próprio Papa, né, já escreveu duas ou três livros, encíclicas sobre essa questão. E o que nós temos visto é que as coisas estão piorando e a velocidade das mudanças é muito maior do que a gente esperava e a velocidade das providências que nós estamos tomando para frear essa situação é muito menor do que é preciso. Então, existe um descompasso entre a intenção e o gesto. O gesto ambiental de degradação está indo muito rápido e a intenção de recuperar, de preservar,
é muito menos veloz. Está dando, então, um delta aí que tem prejudicado muito, em particular, também a vida humana e a saúde humana, que é o que você está me perguntando. Os fenômenos climáticos extremos, eles têm causado morte, adoecimento, têm tirado as pessoas da sua vida normal, têm criado um estresse enorme na humanidade, quando a gente presencia, por exemplo, o que vem acontecendo no mundo e no Brasil. Aqui em São Paulo mesmo, na nossa cidade, a gente tem visto coisas muito graves, muito sérias, que atingem a vida das pessoas, a sobrevivência e a saúde humana. Já não é no nosso tempo, desde que quando nós conversamos e quando eu até atuava lá na Santa Casa de São Paulo, nós sempre falamos desta questão, da importância da atenção básica de saúde e da importância da educação continuada para essa população carente, obviamente, não só para as questões da atenção básica, mas também para um processo de conscientização de sua preservação de saúde. Até porque, em algumas regiões, há uma carência, obviamente, mas muitas vezes os programas que assim constituem essa atenção básica, a população não tem conhecimento, às vezes elas se deslocam para os grandes hospitais, quando na realidade algumas soluções elas são periféricas, com o compromisso da própria comunidade de não poluir os rios, não poluir os terrenos, né? E esse processo, nós já havíamos até discutido isso em outros eventos que nós tivemos aí a nível ambiental, que há hoje uma preocupação muito grande com as questões dos resíduos hospitalares, né? Não só a geração desses resíduos nos hospitais, mas também a própria geração de resíduos nas nossas residências, né? Há uma preocupação muito grande minha, especificamente, quando nós falamos dessas pequenas farmácias que todo habitante tem nas suas respectivas residências. E muitas vezes eles jogam esses comprimidos, esses restos de medicamento no rio, né, que está passando, joga determinados animais, ou até mesmo não há um cuidado por parte dos hospitais para saber onde é que está sendo depositado finalmente os resíduos que são gerados dentro de suas instituições. O que que você acha disso? Olha, eu acho, a gente brinca, né? A gente, como velho ativista do SUS, a gente brinca, brincamos muito assim, que as mazelas da vida humana, elas acabam ou numa delegacia de polícia ou numa unidade de saúde. São os dois caminhos para todas as coisas ruins que acontecem na vida dos seres humanos, né? As unidades de saúde são depositários das tragédias humanas, né? De todo tipo, de toda coisa. Eu aprendi na minha profissão, esse ano estou fazendo 50 anos de formado na medicina, pela Escola Paulista de Medicina, nossa querida escolinha, eu aprendi desde muito cedo que o que atinge a saúde humana tem muita relação com o meio ambiente que a pessoa vive e o modo de vida que a pessoa desenvolve. A grande maioria das doenças, se não a totalidade, mas a grande maioria, elas têm a ver com agressões ambientais às pessoas ou modo de vida fora de padrão, modo de vida errado, não saudável, insalubre, vamos dizer assim, né? E o setor saúde, que é o setor que vai acudir as pessoas, né? As unidades básicas de saúde, os hospitais, as entidades filantrópicas todas, sem ela a gente não teria SUS no Brasil. O SUS existe porque ele é parceiro das unidades filantrópicas, das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos e das entidades que prestam serviço. A gente sabe disso, né? O SUS, a rede própria do SUS, não daria conta. Por exemplo, o programa de saúde da família, ele não existiria se não tivesse essas parcerias com as filantrópicas pelo Brasil afora. É ali que as pessoas são atendidas e acolhidas, né? E se busca tratar a pessoa. Se não é possível curar,
pelo menos aliviar o sofrimento e a dor daquele ser humano. Mas nós temos que ter um olhar diante dessas questões ambientais todas que você falou e que nós estamos vivendo, qual é a responsabilidade do setor saúde, tá certo? Também na agressão ambiental. O que o setor saúde tem feito para prevenir, para impedir que a sua atuação venha piorar a degradação ambiental, seja com a poluição de medicamentos e insumos químicos, seja com a questão da contaminação com determinados tipos de materiais que podem eventualmente não serem depositados em lugares seguros, em ambientes seguros para serem para ter um fim absolutamente seguro, seja, por exemplo, uso de energia indevida, tá certo? Enfim, desperdício de água, uma série de questões que envolvem, que eu acho que cada vez mais o setor saúde, eu sei que muitos hospitais, muitas santas casas, muitas entidades filantrópicas criaram um departamento de sustentabilidade que se preocupa com isso e que tem revertido muito um quadro que era pior e que está ficando cada vez mais corrigido, mas ainda tem muito que se corrigir. O lixo, vamos chamar assim, né? O lixo do setor saúde, ele tem que ter um tratamento muito especial e muitas vezes a gente não vê isso acontecer em muitas partes do nosso Brasil. Obviamente, eu como representante patronal, tenho, obviamente, algumas defesas, mas não inibe, não posso de forma nenhuma inibir também o compromisso dessas instituições. Mas há um progresso significativo hoje, pelo fato, por exemplo, de que os diagnósticos por imagem hoje estão digitais, não se usa mais determinados produtos químicos que poderiam até contaminar o meio ambiente. Existe aí o fato de uma medicina digital que também inibe alguma coisa com relação a essa quantidade de possibilidades que as pessoas acham que tudo que está dentro do hospital é infectante, não é isso, né? A gente tem determinadas coisas que são realmente perigosas, mas há de se ter esse processo de gestão. Mas eu concordo plenamente contigo quando nós falamos de que as entidades filantrópicas, os hospitais, têm um compromisso muito grande com a população, em especial com esse atendimento lá no início, né? Mas eu entendo ainda, Gilberto, que se faz necessário um compromisso, e o sindicato aqui está aberto para esse tipo de trabalho, para que a gente possa fazer uma capacitação para essa população, no sentido dela identificar, né, de que se deve contribuir para diminuir esses efeitos, né? Seja no que relação. Hoje a gente vê aqui em São Paulo, principalmente na região periférica, muitos moradores de rua queimando tudo que é lixo, queima lixo de todo lixo para poder usufruir aí das questões de cobre, outros metais, mas esse lixo tem, além de gerar problemas respiratórios, ele pode também gerar algumas consequências de extensão desse incêndio ali próximo à região. Mas o que eu acho que é fundamental é que tanto o segmento econômico, como o segmento dos trabalhadores e o poder público, que é nossa configuração tripartite, nós pudéssemos assumir em conjunto, né, essa conscientização. Então, eu queria ver contigo quais as sugestões que você vê hoje que nós, dos hospitais, poderíamos estar contribuindo com todas essas iniciativas de melhorias de condições climáticas. Olha, a gente brinca também, né? Uma brincadeira, né? Que o povo ele respeita muito a opinião do padre, do pastor, do religioso, né? E do médico Sim, e do sim. profissional de saúde. Ainda tem credibilidade junto ao povo. Então você imagina a força de uma instituição hospitalar se ele pegar para fazer um trabalho inteligente, que não seja muito caro, uma coisa bem natural de educação ambiental com os pacientes, né? Mas quantos pacientes passam, por exemplo, na Santa Casa de São Paulo
ou no Hospital São Paulo, ou no Hospital Santa Marcelina, por dia. Né? Se a gente tiver um programa de educação e saúde, né, voltada para a preservação ambiental, para o respeito à natureza, que essas instituições todas possam fazer de uma maneira coordenada, o impacto que vai ter na população é muito grande. É muito grande. A gente tem no Brasil a lei de logística reversa, a lei dos resíduos, que é de 2010, que até hoje não conseguiu ser cumprida, porque ela tem lá uma cláusula que diz que quem produz, que a responsabilidade é compartilhada entre quem produz, quem distribui, quer dizer, quem vende e quem usa. E fica uma briga de saber quem tem maior responsabilidade nessa parceria para retirar o produto. Por exemplo, a indústria farmacêutica e as redes de farmácia, pela lei, elas têm a obrigação de retirar os remédios que estão vencidos, que estão lá na prateleira das pessoas, tirar de circulação, recolher e dar um destino correto. Infelizmente, aqui em São Paulo, ainda algumas redes grandes, ou mesmo as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde, têm recebido esse material que iria para o rio, iria para o chão, iria para o aterro e acaba voltando ali, e dali tem um destino correto para ser devidamente incinerado em locais seguros tal. Mas isso é um trabalho enorme. Eu sei do seu empenho, Edson. Eu conheço o seu empenho, posso dar esse testemunho aqui do seu empenho e do sindicato que você preside e as instituições que você já dirigiu, o empenho que você tem para tornar o sistema de saúde um sistema mais efetivo, mais humano, mais sustentável. Eu sei da luta que você faz, né? De convencer as pessoas, de ganhar a consciência dos gestores, de trazer parceiros para dentro dessa proposta. E vamos continuar fazendo isso. Quer dizer, eu acredito que se você abrir essa discussão assim com a rede de hospitais, não só os filantrópicos vão aderir e vão entrar, mas os hospitais privados também, os hospitais puramente públicos também. Eu sei, por exemplo, de hospitais privados que têm modelos de sustentabilidade muito efetivos, muito grandes, com grandes especialistas trabalhando e que fazem quase que 100% da lição de casa. Né? E eu conheço também hospitais que são filantrópicos, que também têm essa preocupação, já tem uma série de medidas tomadas. Eu não vou citar nome para não ser injusto com A, B ou C, mas a gente sabe, inclusive, hospitais que são afiliados ao sindicato que você preside. Então, isso é possível. Essa preocupação que você está trazendo aqui é muito possível, é muito importante, é necessária e nós não podemos diminuir a importância da contribuição do setor saúde para a construção de uma sociedade mais sustentável, porque o impacto da ação, da atenção, do atendimento à saúde à população também causa também muitas vezes impactos ambientais negativos e nós temos que corrigir isso aí com educação, com exemplos e com exigência, tá certo? Aqueles que não tiverem cumprido o que deve ser cumprido precisam ser chamados à atenção e a letra da lei tem que valer para a pessoa, né, devagarinho e se adaptando até ele corrigir todos os erros. Essa é a minha opinião. Estou disponível, junto com você, junto com quem quiser. Eu sei que tem uma rede de hospitais saudáveis, que já conta com mais de 500 hospitais hoje. Eu sei quem preside essa rede, que também pode ser procurado, a gente ampliar esse caldo aí, esse movimento dos hospitais saudáveis. Eles têm uma série de regras que tem que ser cumprida para o hospital ser aceito nessa rede, que já tem repercussão internacional, essa rede. É Sim. uma questão da gente tomar forças. Inclusive a gente participou lá, ele tem um negócio, inclusive, de saúde sem dano. Eu acho que isso tem que ser retomado realmente e vamos tentar aí, inicialmente, construir uma cartilha e um programa de conscientização desses hospitais, até porque no interior já há um compromisso muito grande, é o que a gente precisa intensificar mais aqui em São Paulo. Me diz para mim aí, Gilberto, como é que está hoje a sua nova função? Quais são os desafios e o que
nós podemos colocar aqui para quem nos está assistindo, que eles possam contribuir aí com as suas ideias, com as suas sugestões. Como é que está o seu trabalho hoje, por favor? Olha, você sabe, a gente durante muitos anos convive junto. Eu fui vereador da cidade de São Paulo por 5 vezes. Foram 20 anos na Câmara. Com um trabalho muito intenso e, graças a Deus, muito digno. E eu não quis mais, em 2020, eu não quis mais pedir voto, ser candidato, nem. E também não quero mais cargo público. Então eu estava assim, conversando com os amigos e colocando a minha experiência, aí eu fui convidado pelo presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo para ser aqui coordenador de. Eu estou agora aqui na sede da associação, aqui na rua Bittencourt Rodrigues, aqui no centro de São Paulo. Coordenador de meio ambiente da AFIPESP, chama AFIPESP a sigla. É um cargo pro bono, eu não ganho nada com isso, quase que um ativismo que eu faço aqui. Estamos aqui há 2 meses e meio e, através dessa representação, o prefeito de São Paulo me convidou para fazer parte do grupo de trabalho de preparo da COP30 na cidade de São Paulo, representando a sociedade civil. Então, eu estou lá nesse grupo de trabalho, ajudando a construir uma proposta de São Paulo para ser levada para a COP ser praticada aqui, para melhorar a sustentabilidade da cidade. Já tem muita coisa sendo feita, mas a cidade é muito grande e muito desplanejada, durante séculos foi assim, precisa corrigir muita coisa para a gente melhorar a sustentabilidade da cidade de São Paulo. Eu estou ajudando nisso como pessoa, cidadão, como sociedade civil, e aqui na FIPESP eu tenho feito um trabalho de grande trabalho. Por exemplo, segundo semestre agora, nós já fechamos tudo direitinho, nós vamos plantar 30 mil árvores numa reserva que a FEPESP tem em Serra Negra. É uma área de pasto que nós vamos transformar numa floresta. Só estou te dando esse exemplo para você ver o tamanho da encrenca que eu estou metido aqui, e faço com muito gosto e muita satisfação. E continuo fazendo a minha atuação aí, com quem chama, com quem me provoca, a gente vai conversar e vai, enfim, defender a causa ambiental, que eu acho que é a causa da saúde também. A Feira Hospitalar é um evento mundialmente reconhecido. Você conhece isso? Nós já estivemos pessoalmente na Feira Hospitalar com o Feldman lá em vários eventos, né? Hoje, essas questões dos avanços da tecnologia na área de medicina e na área de atendimento à população, ela tem sido muito grande. Mas há um compromisso que eu acho que é fundamental também junto conosco e a Feira Hospitalar, de ter essa conscientização também dos produtores, né? Quando a gente fala de política reversa, quando a gente fala desse compromisso, eu acho que também os equipamentos hospitalares eles têm que estar também avançados, né, o meu amigo Natalini? Até porque hoje a tecnologia é muito grande, o fato de haver em determinados momentos determinados equipamentos hospitalares que não estão sendo utilizados, que eles venham a ser sucateados ou não, eu acho que há um compromisso muito grande e coloco aí você à disposição para que a gente possa também pensar, né, para que essas pessoas, ao identificar o sucateamento que tenha avançada, seja ele voltado à radiologia, seja ele voltado a outros processos que possam ter resíduos químicos, não fazer isso de descarte em ferro velhos. Eu acho que a gente tem que lutar para isso, que é uma coisa que me preocupa muito. Haja visto o que nós tivemos de espécie quando do Césio 147 lá em Goiás, que o cara pegou uma cápsula de raio-x e deu tudo naquilo que a gente sabe. Hoje há um processo de robotização muito grande nos hospitais, né? E alguns hospitais, muitas vezes, têm o aparelho ou têm o equipamento desatualizado, sucateado, ele não tem mais como ser utilizado. Então, a pessoa não pode chegar e jogar no ferro velho. Eu acho que tem que ter aí um compromisso muito grande, e talvez nesse sentido, por isso que falaram para mim, mas você vai trazer o Gilberto para falar de clima. Eu falei, tem tudo a ver, porque
o que nós vivemos na atenção básica com relação à geração de resíduos e o que está por vir na nova tecnologia, há de se ter um compromisso do segmento muito importante com relação a isso. O que você acha disso? Na verdade, nós não estamos aqui falando só de clima, nós estamos falando da vida. Nós estamos falando da sobrevivência humana, nós estamos falando dos modelos de produção, nós estamos falando da destinação de resíduos, nós estamos falando da própria vida moderna. E o clima hoje ele está dentro desse embrulho, tá certo? Desse pacote, vamos chamar assim. Então, e é um fator a mais, um fator grave, agressivo que está acontecendo. O clima está nervoso com a gente, com os seres humanos. Nós somos responsáveis por todas as catástrofes climáticas que estão acontecendo no mundo, porque nós é que queimamos o petróleo que produz o CO2 e produz os gases de efeito estufa que estão aquecendo o ar, o mar, o solo e a nossa vida. As ondas de calor que estão acontecendo estão matando muita gente. Então, como eu disse no começo, a busca de sobrevivência, a busca de conforto, a busca do progresso que nós humanos estamos fazendo, ela está tirando mais do planeta Terra do que o planeta pode oferecer do ponto de vista de minério, de madeira, de biodiversidade, de água, né? Está tirando mais do que o planeta consegue se recuperar. E nós pegamos tudo que a gente consome, em grande parte, transformamos em resíduos, em lixo e despejamos em algum canto. Então, por exemplo, os microplásticos estão infestando o mundo. Já está se descobrindo microplástico na corrente sanguínea das pessoas. Tem ilhas de lixo pelos oceanos afora, né? Ou a gente toma vergonha, desculpe é que eu vou falar, toma vergonha na cara, né? Para transformar essa realidade numa outra realidade, e é possível fazermos isso com inteligência, com tecnologia, com parcimônia, ou a gente vai colocar em risco a própria sobrevivência nossa. E aí não dá para um ficar apontando o dedo para o outro. Você é culpado, você deixou de ser culpado, porque o agro é culpado, porque o. Não. Isso é uma responsabilidade de governo, é uma responsabilidade de empresários, é uma responsabilidade de entidades sociais, como é o sindicato que você preside, é uma responsabilidade de igrejas, de sindicatos de trabalhadores, e é a responsabilidade do seu José e da dona Maria, que mora em Guaianazes ou que mora no Grajaú. É uma responsabilidade humana. Então, eu trabalho com a visão de ganhando as consciências das pessoas. Desde hoje eu vou me reunir com o presidente de uma grande empresa de seguros, grande, que quer conversar para ver como é que eles podem ajudar mais na questão dos fenômenos climáticos extremos, porque eles também têm prejuízos enormes nessas chuvas horríveis ou nessas queimadas malucas que nós estamos tendo pelo mundo afora. Então, ele me chamou para conversar. A gente tem conversado com todos os setores. Tivemos com o Dom Odilo, a campanha da fraternidade da Igreja Católica é meio ambiente esse ano, né? Eu conversei agora, essa semana, com a equipe que comanda a COP30 lá do Ministério do Meio Ambiente. Fizemos 1 hora de reunião para ver como que a gente pode colocar São Paulo mais na frente desse processo para ajudar que a COP dê certo, que o Brasil não faça feio. Nós nos colocamos à disposição. Esse diálogo é o diálogo da vida, é o diálogo da preservação. É esse diálogo que você está fazendo comigo. Né? Ninguém pode reclamar desse diálogo, porque todo mundo tem que dialogar, desde dentro de casa até no microfone da rádio. Essa é a conversa que a humanidade tem que ter agora, na minha opinião. E isso não significa você parar de ter emprego, parar de ter produção, parar de ter lucro, parar de ter oportunidades para você desenvolver sua empresa ou sua. Não significa retrocesso, significa inteligência para pegar o limão e do limão fazer a limonada. E o setor saúde tem feito isso e tem que fazer mais, né? A indústria da saúde, de equipamentos, os grandes centros de saúde, os hospitais, né? As faculdades de medicina, né? Nós temos que juntar e dizer assim, olha, qual é a nossa parte nesse latifúndio? O que nós precisamos fazer a mais para colaborar, para poluir menos e recuperar mais aquilo que o meio ambiente precisa?
É a conversa que nós estamos tendo aqui. Essa conversa é fundamental. Está sem som. Você está sem som, Edson. Desculpa, desculpa. Queria já colocar aqui à disposição de todos que estão nos assistindo, que queiram já fazer algumas perguntas no chat. Nós estamos aqui à disposição para passar isso para o doutor Natalini, para que a gente possa também ouvir aqueles que estão nos presenciando agora, né? Então, fica à disposição o chat aí para que os senhores possam fazer pergunta. Natalini, o que a gente tem encontrado hoje, principalmente quando a gente fala aí das questões dos agentes comunitários, desses profissionais estarem fazendo um processo epidemiológico para a caracterização da assistência básica, eu acho que também poderíamos imaginar, talvez, não até mesmo com o sindicato, com esse sindicato profissional, algumas ações que pudesse haver um processo de capacitação à população no que faz o descarte de fraldas, de geriátricas, de remédios, né? Eu acho que a gente poderia imaginar, e eu já estou me colocando à disposição, para que a gente pudesse marcar uma reunião tripartite, governo, patronal e profissional, para que a gente pudesse elaborar, conforme for, uma cartilha, né? Para fazer esse processo de conscientização, porque eu não me recordo tecnicamente, não é minha praia, eu não tenho os termos técnicos, mas muitas vezes as pessoas que fazem hemodiálise, elas recebem por parte do governo umas caixas enormes que vêm com alguma coisa lá para tomar e que tem que fazer hemodiálise. E às vezes essas caixas são recepcionadas pelo paciente, o paciente veio a óbito e as caixas continuam a ser entregas ainda nas residências. E às vezes algumas famílias têm duas, três, quatro, 10 caixas disso lá em casa e não sabe o que fazer para descartar isso. Você chegou a ver isso já? Eu não me recordo. O que que você imagina que a gente possa introduzir nessa ideia que eu estou te passando? Olha, as pessoas precisam saber que o lixo não é um problema de pôr na porta de casa e dali para frente não é mais problema dele. O nosso lixo de cada dia é um problema nosso até o final. Então, essa consciência que precisa a gente ter na população. Aí você pode, como entidade associativa, poderosa, que é o sindicato que você preside, ajudar de alguma forma com comunicação, ou uma cartilha, ou lives, vídeos que você possa pôr no YouTube, cursos que você possa fazer. Essa parte educativa começa com os profissionais de saúde e depois vai passando para os pacientes, aquilo que eu falei. Convence os hospitais que eles façam com os seus pacientes esse tipo de conscientização. Isso pega no breu, assim, pega de uma maneira que, de repente, você vai ver o resultado que isso dá. A gente tem experiência dessa prática em várias outras atividades. Agora, a cidade de São Paulo, ela tem um sistema de coleta de lixo muito melhor. O Brasil tem 60% das cidades tem lixão, joga o lixo em qualquer canto. Só 40% destina lixo para aterro, que é a forma mais correta de você armazenar o lixo numa cidade. São Paulo tem aterro há muitos anos. São Paulo passa o caminhão de lixo em 100% das casas. E agora nós conquistamos uma vitória. O caminhão de reciclagem, uma vez por semana, passa em 100% das ruas. O caminhão de reciclagem. O senhor tá no mudo, doutor Edson. Alô, alô, agora sim.
Estamos com um problema técnico aqui. O doutor Natalini teve uma queda aqui na sua transmissão, mas eu queria desde já agradecer a todos aqueles que estão aqui presentes nesta sessão. Vamos ver se a gente consegue novamente contato com o doutor Natalini, mas queria reforçar o fato eh, de que nós queremos muito agradecer a todos que estão aqui presentes, parabenizar todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos estar aqui prestigiando. Queria desde já agradecer ao doutor Natalini por estas palavras e essas falas, as quais nos dá um brilho muito importante de conscientização na questão ambiental. Oi, Gilberto. Ele está entrando novamente, já Vou ver. aqui, graças a Deus. Vamos em frente. Então eu queria já, desde já, Nataline, pedir as suas considerações finais. Eu queria, estava aqui colocando o fato de ter orgulho de ter você aqui novamente para nós falarmos desse tema que é tão envolvente e que envolve o compromisso de todos, não só do governo, mas das instituições que representam o segmento econômico ou profissional. Então, agradecer muito o seu trabalho, enobrecer todas as suas ideias e nos colocar aqui à sua disposição. Desde já, eu já vou providenciar para você, que você gosta de tarefas, então eu vou providenciar uma reunião aí entre eu, você e o Sindicato dos Agentes Comunitários, para que a gente possa fazer essa cartilha aí de conscientização. Vamos ver se a gente consegue isso. Então, queria desde já agradecer você e deixar à disposição aí para que você possa fazer as suas considerações finais, agradecer a todos que nos presentearam. Olha, eu só tenho que agradecer, Edson, ao de ter essa conversa, da gente ter essa conversa. A conversa é a pauta do momento, do mundo inteiro, não é? Nós estamos empenhados nisso e cada vez mais gente está empenhada. E eu quero parabenizar você de como presidente de um sindicato tão importante, dos hospitais filantrópicos, das instituições filantrópicas, você ter na sua cabeça essa preocupação. Isso me alegra porque eu vejo que o setor está, né? Cada pessoa que vem com essa pauta, eu fico alegre porque são pessoas inteligentes, muito, muito, muito capazes e que vão nos ajudar muito. Eu me proponho, se você quiser, marcar uma reunião com o coordenador do grupo da COP30 da prefeitura, que é o doutor, o secretário de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini, que é um cara conhecido, ele foi presidente do Tribunal de Justiça, é um cara bem, muito sério. Eu me proponho a fazer esse link e aí a gente conversar. Por quê? Porque aí vocês se integram nesse grupo maior como setor saúde. Eu tenho certeza que você, o síndico comunitário, vão trazer outros dirigentes do setor saúde para a gente compor uma frente de saúde pelo meio ambiente, pela vida saudável, né? Combater a doença com prevenção, com um lugar legal para as pessoas viverem, né? E dar o destino correto aos resíduos que a gente produz no setor saúde. Todo tipo de resíduo, desde os químicos até os resíduos dos equipamentos. Então, agradeço quem está nos assistindo ou vai nos assistir. Peço desculpa por alguns probleminhas técnicos que nós tivemos, mas nós não somos expert nessas questões, mas a gente conseguiu conversar, dar o recado. Esse mundo, essa pauta não tem fim. Cada vez ela vai ser maior. E o desafio é a gente conseguir brecar, frear toda essa degradação que o planeta está sofrendo. Você tem uma importância enorme com a sua entidade, uma importância enorme. O setor saúde tem uma importância enorme, ele é formador de opinião. Como eu disse no começo, ele é respeitado pelo povo. O agente comunitário é um soldado da causa ambiental e da causa da saúde. Cada agente, como são 10 mil em São Paulo. Imagina esse exército bem treinadinho, o que a gente poderia fazer e transformar consciências nessa cidade. Muito obrigado, Ed, pela oportunidade. Forte Deus abraço. abençoe você. Muito obrigado, viu? Agradeço muito aí e estou aqui à sua disposição. Fica aí à sua disposição o contato que você queira depois agendar e eu vou articular essa reunião tripartite aí, depois eu volto a falar para você, tá?
Queria Perfeitamente. agradecer a todos que estiveram presentes aqui, parabenizar a todos. Logo, logo nós vamos ter o lançamento de uma nova rugby com um novo personagem, e quero prestigiar a todos vocês por estarem novamente aqui prestigiando esse evento. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos e agradeço. Peraí, Nathalie. Peraí, Nathalie.